Boa tarde, fera melhores do mundo. Como é que vocês estão? Nós estamos muito felizes por mais uma vez estar aqui com vocês. Mais uma vez está trazendo informação de qualidade para você se preparar para o Enem, para as provas do SSA também. E hoje vai ser um dia super especial, porque é uma raridade, mas de vez em quando acontece. Sabe quando a lua encontra o sol, faz o eclipse? Hoje é o encontro de botelhos. Teremos aula de história com o professor Paulo Botelho e depois aula de gramática com a professora Cíndia Botelho. Mas antes disso, eu quero passar um recado para vocês. Na verdade, será mais de um, mas pega esse daí. Esse daí é o nosso mini curso para as carreiras militares. ESA, EAR e SPSEX. E acontecerá amanhã e quinta-feira à noite, das 8 às 22 horas, português, inglês e redação. Então, se você vai fazer carreiras militares, vai fazer as provas da ESA, do EAR ou do SPSEX, se inscreve pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, ou manda uma mensagem no WhatsApp que a gente te cadastra para você participar desse mini curso. A gente já teve o primeiro, que foi de português, de matemática e história, e esse é o segundo mini curso, português, inglês e redação para as carreiras militares, ok? Se liga e se prepara. Pega caderno, caneta, vai se organizando aí, mas escuta que eu vou passar uma informação muito importante agora, antes do professor Paulo Botelho entrar em sala. Eita, entrar no palco, ó, para isso. É o seguinte, eu preciso comunicar a vocês, agora eu vou até me arrumar e olhar para vocês direitinho, tá? Que a gente vem fazendo esse programa ao vivo desde que nós iniciamos. É muito gostoso estar aqui com vocês. Só que eu acredito que vocês estão acompanhando as notícias e estão vendo que dia menos dia vai acontecer o lockdown. É pelo bem de todos, então não vamos ficar tristes. Mas eu precisava comunicar a vocês que talvez, muito provavelmente, o nosso projeto seja encerrado um pouquinho antes do que a gente gostaria, porque talvez a gente não consiga mais chegar aqui no estúdio para transmitir esse conhecimento, essa preparação do Enem para você. Então, se liga assim. Se você já assistiu todas as nossas aulas ou quer revisar algum conteúdo, todas as aulas desse projeto do MDM na TV está salva, está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode procurar lá pelo @MDM pré-oficial, tá? A gente vai continuar gravando aqui, tomando todas as medidas, todas as precauções para ninguém se contaminar, ninguém adoecer. A gente vai continuar até o último momento que a gente puder. Mas, infelizmente, eu tenho que avisar vocês que, a qualquer momento, pode ser que a gente não consiga mais. Então, já fica o nosso recado aqui e você aproveita ao máximo, ok? Bom, vamos para a aula? Hoje, como eu disse a vocês, a aula vai ser... Sim, gente, eu ia esquecendo de uma coisa muito importante. Muito bem, produção. Está vendo essa imagem aí? Esse é o nosso novo projeto. Carla Convida. Eu acho que todo mundo, pelo menos do Melhores do Mundo, sabe quem é Carla. Carla é a nossa diva, a nossa deusa da filosofia e sociologia, e ela acaba de emplacar um projeto com o nome dela, em que ela vai convidar pessoas da sociedade, de profissões e tudo para discutir, para debater, para levar conhecimento para você, principalmente para formar, te ajudar a formar a tua opinião e o teu contexto para as redações. O nosso primeiro encontro do projeto Carla Convida vai ser quinta-feira, dia 14 de maio, às 9 horas da noite. Vai ser pelo Hangout Meet. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pede o link e o tema vai ser encarceramento de negros e negras e o abolicionismo penal. Nós teremos como convidado o professor e também policial penal Wilson Santos. E a participação nesse projeto lindo de Carlinha vai contar com o professor Felipe Carvalho e o professor Salviano Feitosa. Agora é o seguinte, se inscreve logo, porque são vagas limitadas pelo Hangout Meet, que é um aplicativo do Google que a gente vem utilizando nas nossas salas de aula virtuais. São vagas limitadas. Se interessou em participar, se inscreve, pede o link no nosso Instagram, que a gente vai mandar para você a sala e você vai assistir direitinho, tá? E aí, voltando, eu vou trazer agora no palco. Chegue cá, professor, venha cá.
é o professor Paulo Botelho de pessoal, História, minha bem? gente. Como é que vocês Aula estão? vai ser Tudo muito jóia? massa. Vou deixar ele aqui com vocês, tá certo? Professor, Valeu, fique à conselho. vontade. Vamos embora. Seja muito bem-vindo. Não tem a distância, né? Tem que manter. E aí, fera, você que está em casa, tudo bem? Tudo tranquilo, espero que estejam bem, tá? Sossegados, mantendo o foco, sem perder o ritmo, com toda a disciplina, tá? Para que possamos obter o sucesso lá na frente. Então, estamos passando por um momento de transformação, por um momento de mudanças, e a temática que a gente traz hoje é justamente essa sobre um período que trouxe uma série de mudanças, uma série de transformações para a humanidade. Foi importantíssimo esse movimento, tá? Que foi o Renascimento. O Renascimento científico, o Renascimento cultural, né, o Renascimento comercial. Mas hoje nós vamos abordar mais precisamente os aspectos do Renascimento científico e do Renascimento cultural, e vamos citar um pouco, falar um pouco sobre Maquiavel e seu papel com o Estado, sua relação com o Estado e sua teoria política. Tá? Então, o Renascimento, ele, pelo próprio conceito, ele traz a ideia de renascer. Mas renascer o quê? Né? Renascer o pensamento da antiguidade clássica, renascer a cultura greco-romana, né? Trazer um aspecto de ruptura, de quebra de paradigmas. Ora, passamos durante 10 séculos anteriores sobre um mundo, sobre uma ideia onde tudo era fundamentado na concepção da fé, onde tudo se justificava através da condição da teoria, tá, divina. E que aí, a partir do Renascimento, dentro desses pilares desse mundo moderno, que vai aí se efetuar do século XVI, mais precisamente até o século XVIII, o Renascimento ele traz esse movimento político, filosófico de transformação importantíssimo, pelo fato de que ele rompe, quebra os paradigmas, né, de que se tinha na Idade Média, de que se tinha no mundo medieval, na concepção da teoria divina, e vai trazer um aspecto muito mais elementar e muito mais racional. A palavra que se vai fundamentar agora é a palavra razão, tá? É a palavra do fundamento principal desse período. E esse Renascimento, tá? Vou trazer um trecho de Luís Vaz de Camões que diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Mudar é sempre uma constante em nossas vidas. A transformação, ela sempre está presente, por mais que nós pensamos que não. E o Renascimento não seria diferente. Tá? Foi um período que vai trazer uma ênfase muito grande no aspecto científico e cultural, como a gente já disse, e vai trazer os aspectos dos primórdios da sociedade, dos aspectos do berço, como a gente poderia dizer, do berço da civilização, que é mais precisamente da Grécia e da Roma antiga. Tá? E aí, a gente traz uma das célebres imagens que caracterizam esse período, que é, tá, a escultura de Davi de Michelangelo, que foi concluída em 1504, ou seja, já no início do século XVI. E ela traz essa concepção principal do pensamento renascentista, de valorização da concepção, né, do antropocentrismo. O homem agora como centro da discussão e não mais a concepção divina. E sim a concepção do homem como elemento. Homem no aspecto de humanidade. Homem no aspecto do antropo. Homem no aspecto do ser elemento do universo. Não numa concepção de gênero. Tá? Então, essa concepção é o pilar fundamental do Renascimento. A ideia do humanismo. Né? Então, ela traz a construção de um mundo mais racional, tá? Como ele coloca aí, a valorização do ser humano resultou na criação de muitas telas e esculturas que valorizavam a concepção humana. Quando a gente olha para Davi, né, corpinho todo bonitinho, todo saradinho, justamente para trazer, tá, esse aspecto de perfeição humana, tá?
falando em Davi e trazendo para a nossa realidade de Pernambuco, do Recife, mais especificamente, em Pernambuco nós temos o Instituto Ricardo Brenan, o IRB, né, que desencarnou agora há pouco com a Covid, tá? Mas lá no IRB nós temos uma réplica dessa obra de Davi. Só existem 5 na América, 5 no mundo, e uma na América Latina, especificamente lá no IRB, que é essa obra aí da escultura de Davi. Tá? Então, o humanismo, esse é o principal elemento desse período, é uma principal característica desse momento, tá? Essa valorização ao aspecto do homem. Tá joia? Então, essa outra obra, né, essa outra imagem, ela também referenda essa ideia. Né? Essa é a pintura, a célebre de Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, tá? Do qual, representado bem nessa condição desse homem no círculo, ela traz essa desconstrução daquela concepção divina. Tá? Então, ele traz o ser humano no centro. Uma coisa que é importante a gente destacar, de que no aspecto científico, ideológico, há uma valorização do antropocentrismo, mas não desmerece e não desconsidera, não há essa quebra. Não se trata de opor o homem a Deus ou medir forças com a concepção da igreja. Inclusive, é muito importante de que a gente compreenda de que, principalmente dentro dos pintores renascentistas, né, as tartarugas ninjas, né, costumo sempre dizer para meus alunos, os pintores renascentistas, as tartarugas ninjas, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Tá? Então, essas tartarugas ninjas serviram muito também a igreja, tá, nesse papel de atender a perspectiva de uma ordem social de que vai se aproveitar muito do Renascimento para se autoafirmar durante esse período, que é a burguesia. Tá? Então, volta aí um pouquinho. Então, essa é a imagem principal, esse homem como centro de tudo. Tá? E o Renascimento, ele é, antes de mais nada, um movimento urbano. Tá? A gente sabe de que durante os 10 séculos do período da Idade Média, aquele homem foi um homem rural, né? Um homem agrícola, essencialmente agrícola, e a partir da concepção da própria transformação, do surgimento das corporações de ofício, da própria transformação do mundo feudal para o mundo moderno, né? O estabelecimento das rotas comerciais, principalmente ali, mais precisamente do Mediterrâneo, já se reafirmando o comércio muito fortemente nas cidades italianas da Península Itálica, Florença, Veneza, Pisa, tá? Que foram o berço desse movimento. Tá certo? Então, ele foi, antes de mais nada, um movimento urbano, né? Dentro daquelas principais cidades comerciais, tais como Veneza, Pisa, Gênova e Florença, né? De onde serviam de ponte com o mundo oriental, ponte com o mundo de Bizâncio, ponte com o mundo de Constantino. E quando a gente fala urbano, eu costumo sempre dizer aí, eu tenho vários alunos que estão assistindo aí, e eu sempre disse, há uma grande diferença, o que é que caracteriza o urbano? E aí vocês sempre se acostumam a dizer que não é a questão da indústria, não é somente a questão da indústria, é a concepção também do comércio e da prestação de serviços. Então, esse mundo é urbano por conta do desenvolvimento comercial dessas cidades italianas na Península Itálica. Tá bom? É um movimento elitista, e eu acho massa falar sobre isso. Tá? A cultura, por incrível que pareça, ela sempre foi feita, ela sempre foi um elemento para as elites. Né? Nós avançamos, nós tentamos romper, nós estamos aqui nesse momento levando cultura para vocês, como forma de quebrar esse paradigma de que só serve-se à elite, mas o pensamento e a cultura ela sempre ficou restrita a uma camada mais bem-sucedida da sociedade, e nesse caso foi a burguesia. Então esse movimento ele foi um movimento elitista, né, porque ele valorizava, ele beneficiou, ele serviu à burguesia. Um dos maiores exemplos de que a gente pode trazer disso é o próprio, dentro do contexto do Renascimento, o surgimento da máquina de reprografia, né, de Johannes Gutenberg, ou seja, os primeiros livros surgem ali.
E quando a gente fala de livro, até mesmo nos dias atuais, a gente sabe de que livro é caro. Né? Então, se ele é caro, ele atende a uma perspectiva de uma sociedade. Então, por mais que nós estamos falando de um movimento lá do século XVI, tá? Trazendo para esse mundo contemporâneo, trazendo para esse mundo do século XXI, a concepção da cultura, a concepção da científica, ela ainda está restrita às massas. Né? As massas não, a elite. Nós é que estamos aqui rompendo, quebrando esse paradigma de viver um movimento cultural para uma elite. Tá? Um dos elementos principais também do Renascimento é a ideia de universalidade. E aí eu destaco uma figura maravilhosa. Eu costumo sempre dizer de que, quando nós falamos na história da humanidade, vários nomes dos cientistas estiveram presentes na história. Tá? A gente fala de Isaac Newton, a gente fala de tantos nomes. Porém, eu costumo sempre dizer, teve um que ficou aquém e as pessoas não costumam muito falar dele. Costumam muito falar dele no aspecto do Renascimento, mas dentro do aspecto do Renascimento científico, desculpe, do Renascimento cultural, que é a figura do Leonardo de Vinci, né? Um pintor, tá? Quando eu falo de Leonardo de Vinci, você lembra de quem? Lembra logo de Mona Lisa, né? Lá de Gioconda, o nome da obra. Quando fala de Leonardo da Vinci, a Última Ceia. Mas Da Vinci foi o homem que, dentro da sua realidade, dentro de todas a ciência do século XVI, com parcos recursos, Da Vinci quebra tudo. Né? É o cara que vai transformar esse aspecto científico. E justamente por quê? Porque Da Vinci traz esse aspecto característico aí do Renascimento, que é a ideia da universalidade, do universalismo. Porque Da Vinci não foi meramente um pintor. Da Vinci não foi somente o cara da obra Mona Lisa. Da Vinci foi o cara que olhou para o mundo no aspecto do universo. Você sabia de que a primeira prospecção de helicóptero foi feita por Leonardo da Vinci? Você sabia de que um dos primeiros desenhos, as primeiras pinturas, o primeiro desenho sobre o sistema circulatório do homem foi Da Vinci? Você sabia que o primeiro tanque de guerra projetado foi de Da Vinci? Então, quando eu falo desses elementos, a gente olha para Leonardo da Vinci dentro do aspecto das artes, nós olhamos para Leonardo da Vinci dentro do aspecto da engenharia mecânica, né, com suas obras, o paraquedas, primeira prospecção de paraquedas, Leonardo da Vinci. Tá? Como é que eu posso dizer? O tanque de guerra. Quando você olha para a área das ciências, da área da saúde, Da Vinci de novo ali com o sistema circulatório. Então, é importantíssima a figura de Da Vinci porque ele vai passear em todos os âmbitos das ciências, né? Que é uma condição de que vai também fundamentar muito o período. Então, essa ideia de universalidade, ela é muito bem representada na figura de Leonardo da Vinci. Tá? Então, que não só apenas dominava as artes plásticas, tá? Conhecia a astronomia, a mecânica, a anatomia, fez vários experimentos e projetou inúmeras máquinas. A máquina voadora de Leonardo da Vinci, que eu falei do helicóptero, tá? Aqui nós temos alguns desenhos. Tranquilo? E aí, alguns pensadores do Renascimento quanto ao aspecto político. E aí a gente vai destacar um pouco a figura do Nicolau Maquiavel quando a gente for citar isso aí. Eles. A gente tem Erasmo de Roterdã, né, nascido nos Países Baixos, considerado um dos principais humanistas. Tá? Na sua obra O Elogio da Loucura, traz críticas contundentes aos poderes constituídos e principalmente à Igreja Católica. Essa é uma marca, principalmente quando a gente vai para a literatura. A gente encontra, né, dentro dos escritores da época uma predominância muito grande dessa crítica à igreja. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre eles. Tomás Moros escreveu uma notável crítica à sociedade da sua época no livro Utopia. E aí nós vamos trazer a ideia de Nicolau Maquiavel. Tá? Maquiavel, um florentino, tá certo?
também foi preso, Da Vinci também foi preso lá por sodomia, que eu não vou levar nem esse papo mais à frente aqui. E o Maquiavel também foi preso, né, acusado de conspiração. E Maquiavel, ele traz uma ideia, né, a sua referência principal no livro O Príncipe, ela está muito relacionada à condição da ética e da política. Mas muito cuidado, porque Maquiavel fazia questão de distinguir a concepção da ética, diferenciando a ética cristã da ética política, né? Quando ele traz a ideia de que a ética cristã é você ter que ser bonzinho, ter que respeitar os valores, né, de que não pode mentir. Já Maquiavel traz essa concepção de que dentro da ideia política, a referência, essa concepção da ética política, ela vai ser diferenciada desse aspecto da ética cristã. Pelo simples fato de que é preciso a manutenção do Estado para que não haja bárbaro, para que não haja desorganização. E aí, obviamente, sua base de crítica vai ser o quê? O mundo medieval, o mundo medievo. Tá? Então, o que é que caracteriza também esse período? Né? O Maquiavel é um dos principais pensadores do fundamento do pensamento político da época, que é o absolutismo. Então, é justamente dentro dessa ideia do absolutismo, da centralização política, da interferência desse líder político na condução do seu povo, na condição, né, de organização e de gestão do seu povo, onde tudo é permitido. Tá? Então, Maquiavel é importante. Outra coisa que é muito importante a gente destacar é que a gente meio que mistura um pouco e traz essa ideia de que uma pessoa ruim, consequentemente, fulaninho teve um pensamento maquiavélico, né, relacionando essa condição de austero, de astuto, de uma coisa mais violenta. E, obviamente, de que essa concepção desse maquiavelismo, dessa concepção maquiavélica, ela não tem nada a ver com Maquiavel, não tem nada a ver com sua característica, nem com sua teoria política. Dentro desses pensadores do Renascimento, passa aí, querido, por favor. É bom de se destacar, eu vou falar de alguns escritores do período. Tá? E aí a gente destaca Miguel de Cervantes, o espanhol, a sua obra Don Quixote de La Mancha, onde nessa obra ele faz uma crítica tremenda ao cavaleiro medieval, a todas aquelas referências que se tinham, a condição da nobreza, né? Ele faz aquela sátira, aquela brincadeira com aquele nobre feudal. A gente destaca também, dentro desses escritores renascentistas, a figura do Luís Vaz de Camões, o português, né? Que, na sua obra principal, ele vai trazer a ideia da expansão marítimo-comercial. Tá? Lusíadas, ele vai trazer essa ideia de valorização do projeto comercial e marítimo português. Outro de grande destaque, que a gente vai para o inglês, é a figura de William Shakespeare, né? De que ali traz dentro da dramaturgia, seu elemento principal, essa crítica ao mundo medieval. Tá? E no Renascimento científico, trazendo para a ideia do racionalismo, a gente destacou já o próprio Leonardo da Vinci, mas a gente destaca também a figura do Nicolau Copérnico, porque é de Copérnico a ideia principal do heliocentrismo. Tá? Então, Copérnico contribuiu para a ampliação da matemática, da mecânica, da astronomia, né? Elaborou ali a teoria heliocêntrica, que afirma que a Terra gira em torno do Sol, contrariando a doutrina católica que defendia que a ideia da Terra era o centro do universo, ou seja, o geocentrismo. Então, essa concepção do heliocentrismo de Copérnico, ela ajuda bastante a fundamentar, né? Eu costumo sempre dizer que poderíamos chamar isso de racionalismo teórico, porque, de fato, ele não conseguiu provar. Né? Essa teoria do heliocentrismo de Copérnico, ela só conseguiu de fato ser comprovada em 1492, quando começa ali de fato a condição do próprio Cristóvão Colombo, né, ao chegar nas ilhas do Mar do Caribe e anunciando um novo mundo. Tá?
Então, a partir daquele momento, se referenda a essas teorias de que muito se viu lá no período renascentista. Tá? E aí a gente traz algumas questões. Antes disso, tá? É bom que eu traga para vocês para lembrar de alguns elementos. Então, vamos fazer uma revisão bem rápida do que a gente viu hoje. Então, o Renascimento está dentro dos pilares do mundo moderno, né? Dos fundamentos do mundo moderno. Então, eu tenho o Renascimento no aspecto cultural e científico, eu tenho o mercantilismo no aspecto econômico, eu tenho o absolutismo no aspecto político, e eu tenho a reforma protestante dentro do aspecto religioso. Então, todas as transformações que vão caracterizar esse período, né, elas vão se fundamentar nesses elementos, no absolutismo, no mercantilismo, no Renascimento e na reforma. Tá? Nós vimos também que o Renascimento ele traz ele ressurge, ele reestabelece aquela conexão com o mundo antropocêntrico dos greco-romanos. Tá? Vai renascer a cultura da antiguidade clássica. E aí, nós, caminhando, chegamos à própria concepção de valorização do humanismo, do que o homem agora é o centro de tudo, muito bem representado na figura da escultura de Davi e muito bem representado, mais precisamente, na obra de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano como homem, como centro de tudo. E, consequentemente, né, passando por esses pensadores, nós vamos chegar ao renascimento científico, que vai ser principalmente fundamentado na concepção da razão e principalmente fundamentado na concepção da natureza. Então, esse renascimento ele é essencialmente um estabelecimento da razão se sobrepondo ao pensamento teológico que vivemos no período da Idade Média. Tá? E aí, vamos seguir adiante. Pula essa questão, porque o tempo está curto, vamos seguir. Então, pode voltar para ela. Tem quanto tempo aí? É ao vivo, a gente pode dizer assim, né? Tem quanto tempo aí? 5 minutos? Ih, voou. Então, vamos lá. Eu não vou deixar aquela do Enem, porque é muito, muito grande. Vamos pular para ver se eu consigo fazer essas duas. A próxima. Então, leia esse trecho em que faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar o conhecimento verdadeiro, só pode nascer do trabalho interior, realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar os dogmas religiosos, os preconceitos sociais, as censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Marilena Chauí, né, a primeira filosofia. A leitura do texto nos permite identificar características do Renascimento, assinale afirmativo que contém essas características. Então ele traz aí uma nova postura com relação ao conhecimento, o qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem, ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais, ruptura com o mundo antigo, o qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos, e adaptações do pensamento contemplativo, os quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Tá? E aí a gente faz o seguinte, de imediato, qual é a questão alternativa que nós tiramos? Tá? A gente vai logo aí de cara quando ele diz o seguinte, ruptura, na letra B, ruptura com as concepções antropocêntricas. Aí não é ruptura, é reafirmação. Tá? Aí ele diz, ruptura com o mundo antigo. A gente diz também que não é. Por quê? Porque ele vai renascer a cultura da antiguidade clássica. Adaptações do pensamento contemplativo, na letra E, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Ficou aí a letra A, nova postura em relação ao conhecimento, o qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. E a letra D, adaptações do pensamento contemplativo, aos quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. E aí qual é o erro da alternativa da questão D? De que essa reafirmação do conhecimento da natureza em cima do homem. Então a alternativa aí se estabeleceria na letra A. Ok? Na próxima questão a gente traz aí o Renascimento amplo, movimento artístico, literário e científico expandiu-se
da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando as transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas e dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica do mundo. Nesse período, reafirmou-se a ideia de homem-cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com a sua vontade. Estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Então, aí, bem rápido, vamos lá. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica. Falso, teologia nada. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais. Não, é ruptura. Nesse período, reafirmou-se da ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional. Falso. A gente tem a afirmação do absolutismo, então esse enfraquecimento do sentimento de identidade nacional é falso. O humanismo pregou a determinação das ações humanas, pelo divino e negou que o homem tivesse capacidade de agir sobre o mundo. Negativo. Então, a alternativa, letra E, buscar o apoio no método experimental, o empirismo começa a ter uma maior força, e na reflexão racional, valorizando a natureza e valorizando o ser humano. Galera, foi massa. Esperamos encontrar com vocês em breve. Fique em casa, se cuida, disciplina e mantém com tudo firme, que daqui a pouco a gente está se encontrando para estarmos juntando esse calor e estando mais próximos. E aí, minha gente, é aula, viu? Pense! Professor, muito obrigada pela sua participação. Conselho. Fica assim distantezinho, tá certo? Bom, né? Muito obrigada. É verdade. Esperamos contar com você aqui em breve, tá bom? Com certeza. Até mais. Vocês um abraço. Tchau, galera. Tchau, valeu. minha gente. Sim, e estão preparados para a próxima aula? Mas antes, eu acho que eu tenho algum recado para vocês. Vou reforçar, tá certo? Quem estiver se preparando para as carreiras militares, presta atenção. Amanhã tem mini curso de português, inglês e redação com os professores, no caso, as professoras, Cíndia Botelho e Jaqueline Assis. É pelo nosso Hangout Meet. Quem tiver interesse, manda mensagem lá no Instagram e no Facebook ou no WhatsApp, e a gente vai cadastrar você vai receber o código da sala, tudo direitinho, para assistir essa aula, que vai ser massa. Já é o nosso segundo minicurso, é gratuito, não precisa pagar nada para participar. Você que está se preparando para as carreiras militares, fala com a gente, porque nós estamos indo a todo vapor, preparação total. Bom, eu preciso reforçar mais uma coisa. Presta atenção. Eita, toda vez eu vou esquecendo disso. Tem o Carla Convida, minha gente. É porque é um projeto novo. É lindo, mas é novo. Saiu do forninho hoje. Aí eu ainda não memorizei. Mas já vai acontecer nessa quinta-feira, dia 14 de maio, às 21 horas. E o tema, presta atenção aí, porque eu tenho certeza, posso estar enganada, mas eu tenho quase certeza que é a maioria da população do Melhores do Mundo, de Pernambuco, e eu acho que do Grande Brasil. Encarceramento de negros e negras e o abolicionismo penal. A população brasileira é miscigenada, a gente sabe disso. Então, temos que ter, sim, um olhar para as injustiças. Vamos falar sobre isso com ninguém mais, ninguém menos do que a maravilhosa Carla Ribeiro, a nossa diva, deusa da filosofia e sociologia, com a participação especial de Felipe Carvalho, Salviano Feitosa e esse convidado incrível que é o Wilson Santos, que além de professor de humanidades, também é policial penal. Tá? Se liga amanhã para participar. Para participar na quinta, você já pode falar conosco hoje. Manda lá uma mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, se inscreve, que são vagas limitadas. Um recado que eu ia dar, que agora não precisa de imagem, é você e eu olhando aqui, olho no olho, presta atenção. Nós estamos fazendo
tudo que está ao nosso alcance para levar conhecimento de qualidade até você, mesmo que você não tenha internet, porque você pode assistir conosco na TV Nova Nordeste ou no canal N2 Educação, que é o mesmo canal onde está sendo transmitida as aulas do Estado. Tá? Então, se você está precisando de um reforço para o Enem, que ainda não foi adiado, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, que seja adiado, mas enquanto isso não acontece, continua focado, se preparando. E por isso, por solidariedade a quem não tem acesso à internet, tanto solidariedade aos nossos alunos que têm dificuldade, mas também a uma grande massa que não tem acesso fácil à internet, por isso que nós montamos e estamos executando esse projeto aqui, o MDM na TV, já há várias semanas. Ainda tem algumas semanas para frente para a gente estar aqui com vocês, mas está vindo o lockdown. Então, provavelmente, daqui a uns dias a gente não vai conseguir mais estar com você aqui. Então, aproveita os últimos momentos. Assiste pelo nosso YouTube também. É gratuito essas aulas desse horário, de 5h30 até as 18h30. São 2 horas aulas com professores maravilhosos. E falando em maravilhoso, né? Maravilhosa é ela. Cíndia Botelho, venha cá, venha. Não fique com vergonha, não, que você sabe que é a poderosa do português e da gramática. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É linda, né, não? Eu vou passar a palavra para ela e ela vai ficar à vontade. Ela ficou vermelha, minha gente. Boa aula, professora. Obrigada. Pois é, gente, é isso aí. Como vocês puderam ouvir aí a partir de Consuelo, não é? Você está esperando o quê para fazer parte da nossa equipe? Nós temos diversos formatos, diversas aulas, em videoaula, em Hangout, né, pelas redes sociais, no Instagram. Você sempre pode seguir todos os nossos professores e até o próprio MDM pré-oficial, que a gente sempre coloca dicas lá. Você pode dar uma olhadinha nos nossos perfis, no meu perfil do Instagram, e você vai ver lá dicas de linguagem de redação. Mas hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo, né, chamado crase, extremamente importante para a sua redação. Então, você aí que tem muitas dúvidas, fica ligado. Não fecha o caderno não, tá? Só vira a página. Você viu agora história, agora vai ver crase, que é gramática, certo? Anote aí. Então, vamos lá. Em crase, todo mundo sabe, né, que é o tal do azinho com um acento contrário, aquele contrário do agudo, né? A gente chama de acento grave, olha ele aqui, tá? Mas como é que se dá? Gente, a crase é uma ocorrência, tá? E é a junção de uma preposição a mais um artigo a ou as. Só que essa preposição, como vocês podem observar aí na tela, certo? Olha aqui, ó, tem um verbo ou um nome, ou seja, ou é um verbo que vai exigir essa preposição, ou é um nome que vai exigir essa preposição. O nome, Cíndia, para quem ainda não estudou, dá uma olhadinha depois no conteúdo de regência verbal e regência nominal. Então, nesse conteúdo de regência verbal, há verbos que exigem uma preposição, certo? Para perto deles, e outros não. Assim como também há nomes que exigem uma preposição para perto deles, para que o sentido deles seja completo. Então, quando você estudar complemento nominal e regência nominal, você vai entender isso melhor, certo? Mas falando da crase, eu preciso de um verbo ou de um nome que exija essa preposição mais o artigo a ou o artigo as, né? Que vai acompanhar quem? Um nome feminino, certo? Que pode ser um substantivo feminino, um adjetivo feminino. Tem que ser feminino. Gente, a crase ela vai ocorrer em torno de palavras femininas. Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos, ó. Pode ser o a preposição, mas pode ser o a preposição junto com o aquele, aquela, aquilo, tá? Então, eu vou ter, sim, o aquele com crasezinho, com o acento grave em cima deles. Pode acontecer? Pode, sim. Então, algumas gramáticas, né, boa parte delas, livros, apostilas, que até a gente prepara para vocês, vocês vão observar assim, regras em que ocorre crase, casos facultativos, casos especiais e casos em que não ocorre crase. Mas fica a dica, tá? Você pode ler tudo isso, treinar, memorizar, mas se você memorizar, aprender, treinar os exercícios com os casos em que ocorre crase, certo? Memorizei X, Y, Z, né? 1, 2, 3 casos, não importa. Os casos que ocorrem a crase. Memorizei.
tudo que estiver fora desses casos que eu memorizei, eu já sei que não ocorre crase. Então, às vezes, a gente enche, né, se enche de regras, já que a gramática é cheia de regras e também muitas exceções. Às vezes, a gente se enche de regras e acaba esquecendo que o mais simples pode ser feito. Então, memorize as regras, os casos que ocorre crase, que aquilo que não tiver dentro desse conteúdo que ocorre, vai ser exatamente o que não ocorre, certo? Mas a regra geral de crase são diante de palavras femininas, beleza? Então, o a preposição, sempre o a preposição, mais um a artigo, a ou as, ok? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui um dos primeiros casos, né, uma dica para vocês, quando vocês se depararem com alguma frase que vocês não sabem se ocorre crase ou não, porque precisa também saber se aquele elemento anterior ao azinho exige a preposição a. Então, vamos supor aqui que eu tenho essa frase. Ela foi à feira ontem. Eu já coloquei a crase. Mas como saber, Cíndia, se lá na minha redação eu estiver escrevendo, não é, estiver utilizando um verbo ou nome, e que eu vou utilizar o azinho, tá? E depois vem uma palavra feminina. Porque não é só porque tem palavra feminina que vai ocorrer crase, não, gente. A palavra anterior precisa exigir uma preposição a. Então, aqui o verbo foi, né, que é o verbo ir, ele exige uma preposição a, porque quem vai a algum lugar, certo? Então, eu tenho uma preposição a mais o artigo de feira. Por via das dúvidas, faça o seguinte, substitua a palavra feira, que é uma palavra feminina, por outra masculina. Olha o que eu fiz aqui. Ela foi ao mercado ontem. Eu substituí feira por mercado. Então, se eu conseguir dizer ela foi ao mercado e não ela foi o mercado, porque o sentido já muda, nem existe, você percebe, então, que nessa frase tem sim a preposição a. Logo, quando eu colocar a palavra feminina, vai ter o a. Essa é uma dica, gente, porque às vezes nem sempre a gente memoriza todos os verbos e todos os nomes que exigem uma preposição a, não é? A gente sabe que tem verbo e nome que exige preposição, mas nem sempre é a preposição a. Pode ser preposição de, em, com, para, enfim. Mas para ocorrer a crase, precisa primeiro da preposição a, para depois vir um artigo. Aí eu coloquei aqui justamente isso, ó, um verbo que não exige preposição. Aí eu disse, os jogadores visitaram a cidade. Eita, visitaram. Será que exige preposição ou não? Eu vou substituir cidade por museu. Então, vamos lá. Os jogadores visitaram o museu ou ao museu? Visitaram o museu. Então, se coube assim, sem a preposição, na frase anterior, somente com a palavra feminina, não vai ocorrer crase. Próximo. Olha, nas locuções adverbiais femininas, como eu disse, né? Aqui vocês vão encontrar locuções adverbiais femininas, prepositivas e conjuntivas femininas. Mas tudo que for feminino vai ocorrer, tá bom? Então, vê só. Primeiro, o que são locuções adverbiais, né? Então, locuções, sempre eu vou ter uma estrutura de expressão com mais de uma palavra, tá bom? E as locuções adverbiais, elas estão ali na frase, geralmente no final da frase. Quando ela vier no início da frase, após ela é uma vírgula obrigatória. Se ela vier no meio da frase, ela fica entre vírgulas. Então, fica a dica aí também para a sua redação isso, tá? E aí, as locuções adverbiais, ela tem uma função circunstancial para o verbo. Uma circunstância de modo, tempo, lugar, afirmação, tá? Então, assim, eu tenho, por exemplo, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Até esqueci de destacar o à noite aqui, né? Tá vendo? O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. À tarde e à noite. Locução adverbial de tempo. Então, por que é feminina? Assim, eu tenho a preposição a, mais o artigo a aqui, ó, porque tarde e noite são palavras femininas. Sozinhas, isoladas, elas já são palavras femininas. Então, quando acompanhadas por uma preposição, elas vão virar aí uma expressão adverbial, nesse caso, indicando o tempo. Na segunda frase, eu tenho, ele foi à feira e depois à lavanderia. Eu tenho dois adjuntos, né, duas locuções adverbiais de lugar. Então, eu tenho a feira aqui, ó, a preposição mais a artigo, feira feminino, a preposição mais a artigo, lavanderia feminina.
O governador viajou às pressas. Eu tenho a mais as, e pressas também é feminino, que vai indicar aqui modo, né? Locução adverbial de modo em relação à viagem do governador. Beleza? Próximo. Então, como eu disse anteriormente, as locuções adverbiais femininas, prepositivas e conjuntivas vai ocorrer crase diante delas, porque dentro delas tem uma palavra, um substantivo, não é? Um adjetivo que é feminino. Então, eu trouxe aqui as prepositivas. Só que como saber, né, o que é uma prepositiva? Na locução prepositiva, sempre vai ter uma preposição após o nome feminino. Então, eu tenho um formador de a, tá? Preposição a. Eu vou ter uma palavra feminina e uma preposição de. Então, a locução prepositiva sempre vai ter uma preposição também após o nome feminino, beleza? Fica a dica. Mas vamos aqui para os exemplos. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Ele saiu à procura de ajuda. Vamos lá. Eu tenho aqui, à custa de. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Isso é uma locução prepositiva feminina e custa é uma palavra feminina, tá? Então, vai indicar uma circunstância também. Ele saiu à procura de ajuda. Procura é uma palavra feminina. Olha as preposições aqui. Mas eu iniciei com a. Então, obrigatoriamente, tem que ocorrer a crase, tá? Nas locuções conjuntivas, porque vai ter uma conjunção depois da palavra feminina, gente, ó. Preposição a, palavra feminina e a conjunção que. Por isso é uma locução conjuntiva, tá? E também vai indicar uma circunstância, uma relação semântica. Eu tenho uma cidade se acalma à medida que escurece, tá? Então há uma relação de proporcionalidade. À medida que escurece, a cidade se acalma, não importa a ordem, tá bom? Mas aqui eu tenho uma expressão conjuntiva, porque é feminina. Medida é uma palavra feminina. Por isso ocorreu a crase aqui. A proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua, como vocês podem ver aí na telinha. Não é? A proporção que, locução conjuntiva, proporção é uma palavra feminina. A proporção que é uma expressão conjuntiva que vai indicar proporcionalidade, né, em relação a essa oração, em relação à oração posterior. Isso vocês vão observar nas nossas aulas, videoaulas também, né, e futuras aulas presenciais sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Esse último item aqui, tá bom? Próximo. Eu tenho uma observação para vocês. Por quê? Porque o tempo todo a gente falou assim, palavras femininas, não está fácil, palavras femininas. Mas vocês lembram que a gramática, ela sempre traz uma exceção? Pois é, olha essa exceção aqui, tá? É uma exceção, mas ao mesmo tempo é fácil, gente, relaxa. Por quê? Vê só, eu disse que nas expressões a moda de e a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta. Qual é a palavra principal? Moda ou maneira, tá? Então, o a, acraseado, né? Acraseado é uma expressão até coloquial, tá, gente? A poderá ficar diante de palavra masculina como em usava cabelos a Luís XV. Ou seja, aqui só foi permitido esse azinho, apesar de Luís XV ser um nome masculino, só foi permitido porque aqui no meio tem uma palavra oculta, que é a moda de, certo? Então, na verdade, eu estou dizendo que ele usava cabelos à moda de Luís XV. É a maneira dele, certo? Eu usei essa expressão feminina, a moda, só que implícita, oculta. Só por isso foi permitido, tá? Então, só ocorre crase diante de palavras masculinas quando estiver oculto o quê? Uma expressão que eu chamo de a moda de ou a maneira de. Beleza? Próximo. Aí eu tenho 3 casos facultativos. Facultativos, o que é isso? Casos opcionais, gente. Ou seja, se você usar a crase, está certo. Se você não usar, também está certo. E eu trago o primeiro aqui, ó, diante de pronomes possessivos, só que os femininos, tá? Então, quais são os pronomes possessivos? Ah, sim, é meu, seu. Esse é o masculino.
O possessivo feminino é minha, sua, tua, vossa, nossa. Então, olha o exemplo aqui. Ele se refere à minha mãe. Ele se refere a quem o verbo se referir exige preposição a. E o pronome possessivo minha também ele exige um artigo a. Ele é acompanhado pelo artigo a. Só que eu posso utilizar sem esse artigo. Ele se refere a minha mãe. Logo, não vai ocorrer crase também. Então, se você utilizar da primeira maneira, a segunda maneira vai estar certo, porque é opcional. Segunda regra facultativa. Antes de nomes de mulheres. Então, antes de nomes próprios, substantivo próprio feminino, tá? Eu me referi a Maria com a ocorrência da crase, ou eu me referi a Maria sem a ocorrência da crase. Só porque eu tenho um nome Maria, ou qualquer outro nome próprio feminino. Beleza? Isso é fácil, né? Depois da palavra até é uma preposição, que a função dela é ligar outras duas palavras, certo? Mas aí, quando eu estiver usando essa preposição, você tem que se ligar se o verbo anterior exige preposição a, para que você até coloque o acento grave, certo? Porque isso só vai te dar o sentido de opcional se o termo anterior exigir. Ó. Todos os alunos foram, quem vai a algum lugar. Então, esse verbo aqui, ir, exige preposição a, certo? Como eu estou utilizando a preposição até, que é um caso facultativo, se eu coloco a crase aqui, né, o acento grave está certo, se eu não colocar, também vai estar certo, beleza? Porém, se o verbo aqui não fosse o verbo ir, se o verbo aqui fosse um verbo que não exige preposição, só teria uma opção, que é essa de baixo, beleza? Mais uma dica para vocês, porque às vezes, sim, eu estou lá escrevendo no bate-papo, eu estou no Instagram, eu estou nas redes sociais, vou postar uma foto de algum estado, algum local que eu fui, visitei, não é? Ou que eu irei depois desse período de isolamento. Às vezes eu estou escrevendo no próprio WhatsApp e eu tenho dúvida. Como eu vou me referir a um nome próprio de lugar diante dessa crase? Porque eu não sei se esse nome ele é feminino, masculino, é neutro. Então, olha para essa dica aqui. É uma dica antiga. Quem estuda crase já sabe, tá? Mas se você esqueceu ou não estudou ainda, se liga. Eu digo assim, ó, quando o nome do lugar admite artigo feminino, pode ocorrer a crase. Claro, se o nome do lugar é feminino, é lógico que vai ocorrer a crase. Desde que o termo regente exija a preposição. Claro, também. Desde que o termo anterior, possivelmente um verbo, mas pode ser um nome também, exija a preposição. Vamos ver o exemplo? Eles pretendem ir à Bahia. Sim, que você não colocou nada. Não tem? Porque eu quero te mostrar como descobrir se Bahia é um termo feminino ou masculino. Então, ó, quem vai a algum lugar. Quem volta a dar. Se você conseguir dizer volta a dar, crase a. Se você não conseguir dizer, porque quem vai a algum lugar, mas volta de, crase para quê? Não precisa da crase. Então, vamos substituir? Eles pretendem ir à Bahia, eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Eu volto da Bahia. Então, significa que esse dazinho aqui, gente, é de mais a. Esse a é artigo. Então, Bahia é um termo feminino. É um substantivo próprio de lugar feminino. Portanto, vai ter, ó, eles pretendem ir à Bahia. Olha outro exemplo aqui. Nós fomos a João Pessoa. Vamos colocar aqui? Vê só. Volto de João Pessoa ou volto da João Pessoa? Não combinou esse da, né? Então, eu volto de João Pessoa. Significa que não é um termo feminino. Se não é um termo feminino, crase para quê? Não precisa. Tá bom? Agora, lembra daquela exceção que a gramática sempre tem? Olha aqui. Nós fomos a fascinante Paris. Paris também não é um termo feminino. Quer ver? Volto de Paris ou volto da Paris? De Paris. Não é um termo feminino. Porém, se antes do termo, ou seja, do substantivo próprio, né, de lugar, que não é feminino, mas ele for acompanhado por um termo feminino, um termo determinante, um termo que está adjetivando este lugar,
aí, obrigatoriamente, vai ocorrer a crase, como vocês podem ver aí na telinha de vocês. Ó. Nós somos a Fascinante Paris. Ok? Próximo, por favor. Já estava na telinha de vocês essa próxima dica, que é diante da palavra terra e casa. Pois é, gente, bem rapidinho, a palavra terra, ela pode ter 3 significados. Chão firme, né, que vai ser o contrário aí de quem não está ao mar e quem não está no ar, né, como piloto, certo? E planeta Terra e além, terra natal. Eu tenho 3 significados para a terra, galera. Se você memorizar um, você já quebra essa charada. Por quê? Somente quando terra indicar chão firme é que não vai ocorrer a crase. Ó, os marinheiros já voltaram à terra, chão firme, não ocorre crase. Mas se for terra natal, de origem, onde você nasceu, ou planeta Terra, aí vai ocorrer. Ó. Os marinheiros voltaram à terra dos seus sonhos, né, onde eles desejavam, onde eles nasceram, e esse personagem voltou à Terra, T maiúsculo, porque é o planeta. Beleza? Aí a próxima dica é casa. Nossa, é como eu vejo isso no WhatsApp. Vê só. Casa, certo? Significa lar. Beleza? Até escrever aqui, ó, sentido de lar, residência própria da pessoa. Não vai ocorrer a crase. Mas, posso continuar? Posso finalizar esse trechinho? Ao vivo é assim, gente. Vou só finalizar aqui. Mas eu tenho 2 formas. Vê só. Se você não determinar a casa, não ocorre crase. Mas se você determinar, dizer de quem é a casa, ocorre crase. Olha o exemplo. Voltei a casa cedo. Voltei a casa cedo, não sei de quem é a casa, não determinei, sem crase. Voltei à casa de meus pais cedo. Determinei agora, estou dizendo de quem é a casa. Então, beleza, crase A. E é isso, gente. A gente fica por aqui, finalizo aqui. Para mais dicas, a gente tem as nossas redes sociais, as nossas videoaulas no Hangout. Faça parte, você também, tá bom? Você pode tudo, menos desistir. Beijo para vocês. Até amanhã.